Essa operação policial de busca e apreensão contra o Alexandre Ramagem, por conta do programa espião da BIM Paralela, afeta o coração do bolsonarismo porque pega a família Bolsonaro praticamente toda. Afeta o Bolsonaro, foi revelado que o programa foi utilizado para beneficiar o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro, mas também afeta o Carlos, porque dizem que o Carlos foi o idealizador dessa ABIN paralela. E é claro que ele pode acabar sendo muito prejudicado pelas investigações. O Carlos ele passou o dia todo nas redes sociais usando os perfis do papai para tentar proteger o Ramagem. Porque além do medo de ser preso, essa situação afeta a candidatura do Ramagem ao Rio, a qual o Carlos coordena. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Esse medo do Carluxo é o medo da prisão? Ou é o medo de perder poder? Porque o Ramagem é muito criticado dentro do PL com a candidatura que não decola. Qual a sua opinião? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Segundo informações que nós tivemos da mídia especializada, os filhos do Bolsonaro eles ficaram muito em silêncio no dia que ocorreu, ou que ocorreram, as buscas e apreensões contra o Alexandre Ramagem. Só o Bolsonaro que se manifestou nas suas redes sociais postando vídeos de apoio ao Ramagem. Mas esses vídeos não foram pensados pelo Bolsonaro, mas sim pelo Carlos. Ele que estava postando os vídeos nos perfis de Bolsonaro em apoio ao Ramagem. Ele foi coordenado para cuidar da comunicação do papai enquanto os filhos estavam todos quietinhos. O Carlos, ele é amigo pessoal do Alexandre Ramagem. Eles têm fotos juntos, nos anos novos da vida, enfim. E a candidatura do Ramagem para prefeito do Rio de Janeiro passou pelo crivo e pela indicação do Carlos Bolsonaro. Então o Carlos tem um interesse direto nessa situação. Além do que, o Carlos ele vai se filiar ao PL na próxima janela partidária, vai ser o presidente do PL no Rio de Janeiro e vai coordenar toda essa campanha. Então o Carlos ele tem muito a perder. Além do fato dessa operação do Alexandre Ramagem afetar a família Bolsonaro como um todo. O Eduardo não, porque ninguém liga para aquele cara. Mas o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro. O programa espião que foi utilizado mais de 30 mil vezes, segundo as apurações, e isso precisa ser verificado, pode ter sido utilizado para beneficiar as investigações contra ou beneficiar o Flávio e o Jair Renan diante das investigações que existiam contra eles. No caso do Flávio, as rachadinhas, que é algo que é um problema pelo seguinte, pode mostrar a relação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, mostrando uma relação muito íntima, muito próxima de integrantes da família Bolsonaro com as milícias do Rio. Por isso que o caso Marielle Franco e os bolsonaristas estão fazendo uma força danada para que o caso seja encerrado agora. Ah, mas o Bolsonaro sempre tentou obstruir aquela coisa. Eu concordo com você. Mas agora que o caso está para ser encerrado, ele tem que se encerrar. Porque se acontecerem desdobramentos, esses desdobramentos investigando a família do Domingos Brazão, passa por Rio das Pedras, onde o Flávio aparentemente tem imóveis. Já o caso do Jair Renan, o software espião foi utilizado para produzir provas favoráveis a ele na investigação sobre lobby indevido junto ao Palácio do Planalto. Alguns empresários falavam com o Jair Renan, faziam uma permuta com ele, dava carro, reformava o escritório, e o Jair Renan levava essas pessoas para o Ministério do Desenvolvimento Regional, do Rogério Marinho, que agora é senador, para ter alguns benefícios. Essa investigação foi arquivada. Mas foi arquivada porque foi arquivada mesmo? Ou por conta das provas ilegais ou da atuação da BIM paralela? O Carlos, ele é suspeito de ter sido o criador, o idealizador dessa BIM paralela. Segundo as informações que foram passadas pelo Gustavo Bibiano, que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018. A gente tem que entender que o Bolsonaro ele é extremamente paranoico. Tá? Ele é paranoico. A Thaís Oyama, no livro dela Tormenta, que contou os bastidores do governo Bolsonaro nos primeiros meses do governo, conta detalhes da campanha e da vida do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro no apartamento funcional dele, ele só tomava água da pia. Ele não tomava água que estava na geladeira, porque ele só queria tomar água corrente. Ele tinha medo de alguém ter invadido o apartamento dele e ter colocado substâncias na bebida, na água. Ele tinha medo de ser intoxicado. E teve uma época que, antes dele ligar o carro, ele olhava embaixo para ver se não tinha nenhum dispositivo ou algum explosivo ali. Porque ele é paranoico.
E essa paranoia foi passada para o Carlos, mais do que para os outros filhos. Então quando ele fala que ele está sendo perseguido, é uma retórica política? Sim. É um discurso para se proteger? Sim. Mas ele sente isso. Ele sente que existem inimigos em todos os lugares. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência em 2018, o Carlos pensou na BIM paralela até para colocar o Léo Índio, o primão ou o primucho, o que acabou não dando certo. Se a BIM paralela tinha como objetivo espionar os adversários do Bolsonaro inicialmente, nós não sabemos, mas havia esse objetivo. E lá no início do governo Bolsonaro começou uma história de dossiês contra servidores que fizeram campanha contra o Bolsonaro nas redes sociais. Já havia ali uma perseguição. Talvez uma perseguição para encontrar traidores ou potenciais traidores, pode ser, mas depois isso aí acabou expandindo para algo muito, mas muito além, que vai ter impacto direto na campanha agora em 2024, porque o Alexandre Ramagem, ele é o pré-candidato do PL para ser prefeito do Rio de Janeiro. E tem um problema, porque, como eu falei para vocês, o Ramagem vai ser preso. Quando ele foi anunciado como pré-candidato do PL, eu falei, vai ser preso, porque ele tá no escândalo da BIM paralela. Nós já cantamos essa bola há muito tempo. Só que o próprio Ramagem não decola nas pesquisas. Ele está empatado com o Tarcísio Mota, que é o candidato do PSOL, bem atrás do Eduardo Paes. Então, internamente no PL existem pesquisas, as outras pesquisas dos institutos também estão mostrando, e existe uma desconfiança, tanto que o nome do Eduardo Pazuello, Pazuzu, está sendo cogitado para substituir o Ramagem. Deixa sair esse avião daqui. O avião foi embora, porque o Ramagem simplesmente não vai. Não consegue. E o PL sabe que uma derrota no Rio de Janeiro, ela é devastadora porque vai escancarar que o capital político do Bolsonaro foi completamente perdido ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, internamente no PL existem muitas reclamações contra o Ramagem. Porque ele perde tempo, ele deveria atacar o Eduardo Paes, mas ele não ataca. Ele fica atacando o Lula, não quer falar do Eduardo Paes, que é o seu principal adversário. O pessoal fala que, isso são todas informações do Igor Gadelha do Metrópolis, que houve o episódio das chuvas no Rio de Janeiro. E ao invés de atacar o Eduardo Paes, colocando críticas na administração dele, o Ramagem ficou de férias. Em ano de campanha, você não tira férias. Não tira. Se você olhar para a foto dos candidatos, os mais competitivos, claro, antes da campanha e depois da campanha, todos eles emagrecem, todos eles envelhecem, em uma questão de poucos meses. Por quê? Porque é um trabalho intenso. E o PL começou a criticar o Ramagem. O Carlos ficou furioso. E nas redes sociais, postou indiretas ao Valdemar Costa Neto, falou que o PL deveria criticar o Lula, ficar quieto. Colocou, assim, indiretazinhas contra os seus próprios integrantes, seus próprios correligionários. Porque ele não gostou. Porque ele, Carlos, coordena a campanha do Ramagem. Então uma crítica ao Ramagem é uma crítica a ele, Carluxo. E a gente lembra que em 2022 o Carlos não conseguiu coordenar a campanha do Bolsonaro. E agora a mesma coisa está acontecendo. O Carlos coordena as redes sociais do Ramagem. Ele é o principal estrategista. Mas internamente no PL já estão falando que o Ramagem precisaria ter marqueteiros mais experientes. E aí é o motivo da fúria do Carlos, né? Porque o Carlos, ele pode novamente perder poder. Se nós tivermos marqueteiros mais experientes na campanha do Ramagem, o que o Carlos vai apitar? Não vai apitar absolutamente nada. Ele vai ser escanteado, vai perdendo poder, e o Carlos sabe que o PL quer é destruí-lo. Porque o PL afastou o Carlos do Bolsonaro, ou pelo menos afastou o Bolsonaro do Carlos. Colocou a Michelle entre os dois, Michelle e Carlos não se bicam, não se gostam, então a aproximação do Carlos ficou muito, mas muito difícil com o Bolsonaro. E agora, mais uma vez, Carluxo perdendo poder. Pode ser também medo da prisão. Ou pode ser os dois. Eu acredito que seja os dois.